A aula que você vai assistir agora faz parte do meu curso preparatório para a redação do Enem, o Redação Chave. Se você quer saber mais sobre ele e sobre os meus outros cursos, clica aqui embaixo no link da descrição do vídeo, que tem todas as informações para você estudar comigo e destravar o seu potencial para os 900 mais na redação do Enem. Te espero lá. Hoje a gente vai falar sobre esse tema que é as mudanças climáticas e o direito à moradia no Brasil. E por que eu acho que esse é um tema importante, que pode ser que caia em 2026? Porque nós tivemos, nos últimos anos, desastres climáticos, principalmente envolvendo fortes chuvas, muito frequentes. A gente teve em 2024, por exemplo, a questão do Rio Grande do Sul, aquelas enchentes que devastaram várias cidades, né? E a gente teve também essa mobilização da sociedade brasileira para ajudar as vítimas. Então, a gente tem essa questão também. Teve, agora, esse ano, não sei se vocês estão acompanhando as notícias, aqui no meu estado, Minas Gerais, a gente teve fortes chuvas em Juiz de Fora, em Ubá, que são cidades do interior e que muitas pessoas perderam casa, perderam vários bens por conta dessas chuvas. Teve gente, inclusive, que morreu por causa da chuva. Aqui na minha cidade, né, eu moro em Belo Horizonte, a gente já teve, eu vi uma notícia falando no jornal Hoje em Dia, que só agora, até março de 2026, nós já tivemos 85% de chuvas do que aconteceu no ano inteiro de 2025. Então, olha só, em 3 meses praticamente, a gente já teve uma quantidade de chuva que é muito grande. E isso faz com que a gente tenha algumas consequências, porque as cidades elas não estão preparadas para receber esse grande volume de água. E aí a gente já sabe quais são os problemas que podem acontecer relacionados aí às mudanças climáticas. Então, vamos começar fazendo, antes de ler os textos de apoio, eu vou fazer com vocês, então, o nosso método FESP, para a gente destravar esse tema de redação. E aqui, para começar, é importante a gente marcar a questão das mudanças climáticas e do direito à moradia, né, que são os focos da nossa frase tema. O que eu sei sobre isso? Falei já algumas questões, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o que eu já sei sobre esse tema. Rio Grande do Sul, que já aconteceu, né? Que a gente já sabe que aconteceu. Tem essas chuvas em Minas. Eu sei que em outros estados do Brasil, a gente também teve esses problemas aí de deslizamentos de terras, de chuva. Então, eu vou anotar também, ó, deslizamentos de terra, alagamentos, enchentes que também podem acontecer, né? Tudo isso está relacionado a essas chuvas, que até então, o que me vem à mente primeiro, quando eu falo de mudanças climáticas, é a questão das enchentes, são as fortes chuvas. A gente tem também, em relação ao direito à moradia, quando eu penso nisso, e quando tem essa palavra direito aqui na minha redação, na minha frase tema, a primeira coisa que eu penso é em Constituição Federal. Eu sei que a Constituição está meio vilã ultimamente, né? A gente tem visto muitas pessoas falando assim, não pode usar a Constituição Federal mais, porque é um repertório de bolsa, é um repertório coringa. Mas, se você souber usar a Constituição, relacionando o direito previsto na Constituição e o tema da redação, você pode usar sim. Porque a Constituição Federal, ela aborda várias temáticas, vários direitos da população brasileira, né, os direitos mais fundamentais. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa ideia da Constituição também. Tem também a questão da desigualdade social, né, porque que a Maria Elisa falou ali no chat. Sim, porque a gente sabe que as pessoas que não têm dinheiro para arcar com uma moradia digna, que tenha segurança, que tenha uma boa infraestrutura, elas estão mais suscetíveis a terem prejuízos com essas mudanças climáticas. Então, é bom falar também sobre essa questão da desigualdade social. Pode ser, inclusive, um argumento na nossa redação. Dá para falar, então, voltando na questão da Constituição Federal, porque a Constituição, ela prevê, no artigo 6º, que é o artigo que prevê os direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros, o direito à moradia. Então, se eu tenho
um direito que é previsto na Constituição Federal, eu posso usá-lo como repertório pertinente ao tema na redação, né? Até a própria expressão já está aqui na frase tema. Mas é importante, na minha redação, colocar essa informação de uma forma que eu relacione o direito à moradia previsto na Constituição e a falta do cumprimento desse direito na prática, na realidade da sociedade brasileira. E como que ele não é cumprido? Quando eu tenho pessoas que vivem em moradias muito precárias, que não são seguras e que estão mais suscetíveis a terem algum tipo de deslizamento, pode cair um muro, pode entrar água na casa dessa pessoa e ela perder tudo. Então, a gente tem muito essa questão aí relacionada ao direito de moradia, o direito à moradia no Brasil. Uma outra questão que me faz lembrar também, quando eu falo em mudanças climáticas, é o filme Um Dia Depois de Amanhã. Vocês já viram esse filme? Ele é bem interessante, se não me engano, ele está na Disney Plus. Ele é mais antigo também, já deve ter passado na televisão algumas vezes. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, passou na televisão. É um filme que conta a história de uma realidade distópica, mas hoje, quando a gente pensa assim, no filme, não parece que é tão distópico assim, porque ele é no início dos anos 2000. Naquela época, parecia que era muito distante da nossa realidade, mas hoje a gente já sabe que não é tão distante assim. Acontece no planeta Terra uma mudança climática muito grande, que acaba derretendo as geleiras. E aí faz com que nos Estados Unidos haja uma grande enchente. Aí depois tem uma outra mudança climática que faz a temperatura dos Estados Unidos congelar. Então as pessoas elas começam a morrer congeladas na rua. Tem também uma outra parte do mundo em que há um calor muito grande. Então é um filme assim, esses filmes de desastre, né, de catástrofe natural, que assim, eu até gosto de assistir, mas eu acho um pouco assim desesperador ficar assistindo, porque hoje a gente já está vendo que isso pode ser uma realidade, mas é um filme que você pode usar, principalmente na contextualização, mostrando essa ideia mais abrangente sobre as mudanças climáticas e o que elas podem causar na sociedade, nos lugares do mundo, e falar sobre, trazer para o Brasil de forma mais específica. Então é um bom exemplo aí que vocês podem usar. E tem também a série 3% da Netflix. Não sei se vocês já assistiram. Ela fez muito sucesso na época que ela foi lançada. Eu não lembro, acho que foi 2016, por aí, 2017. É uma série brasileira, uma das primeiras produções nacionais da Netflix, que conta também sobre uma realidade distópica em que o Brasil sofreu muito com as mudanças climáticas e teve que sobreviver sem água, numa situação assim extremamente precária, e aí só 3% da população é que ia ter acesso a uma vida mais digna. E esses 3% são pessoas selecionadas. É meio assim, parece um pouco aquela ideia dos jogos vorazes, de selecionar pessoas melhores dentro da sociedade, mas é uma ideia mais voltada aí para a crise ambiental. Então a gente tem algumas possibilidades para pensar aí. E pensando em repertórios um pouco mais específicos da sociologia e da geografia, a gente tem aí o conceito de segregação socioespacial do geógrafo brasileiro Milton Santos. Não sei se vocês já ouviram falar dele, já vi muito texto nota 1000 usar um conceito dele que é o de cidadanias mutiladas, mas esse de segregação socioespacial eu nunca vi as pessoas usarem, e nesse caso aqui ele é um repertório muito adequado, porque o que o Milton Santos fala? Ele fala que na sociedade brasileira, nas cidades brasileiras, principalmente nos grandes espaços urbanos, e a análise dele é mais voltada para São Paulo, mas ele fala que ele pode também colocar essa ideia em outras cidades brasileiras. Ele fala o seguinte, que o espaço urbano brasileiro, ele foi organizado de forma segregatória, de forma a separar as pessoas que têm mais dinheiro das pessoas que têm menos dinheiro. Então, essas pessoas que têm maior poder aquisitivo, elas vão se instalar, elas vão ter suas moradias em locais mais seguros, mais arborizados, em locais que não tem deslizamento de terra, por exemplo, em locais que tem mais lazer, mais assim, lugares para sair, lugares para aproveitar a cidade, o transporte público funciona melhor, o trânsito também, consequentemente, funciona melhor. Então, essas pessoas com maior poder aquisitivo, elas estão nessas regiões
que são que têm melhores infraestruturas. Mas as pessoas com menor poder aquisitivo, elas vão se localizar, elas vão se instaurar, gente, tem um pernilongo aqui, elas vão se instaurar em locais que são menos seguros, em locais com menos infraestrutura, que é o que acontece com as comunidades, né, que hoje a gente mudou a nomenclatura, antigamente as pessoas se chamavam de favelas, mas o correto hoje é chamar de comunidade, porque a expressão favela, ela está muito estigmatizada, ela é muito carregada de preconceito. Então, hoje, a gente usa mais a ideia de comunidade. Então, essas comunidades, elas são localizadas em lugares, assim, muito altos, grandes encostas, montanhas, lugares que não são propícios para construir uma casa. E essa construção também, ela é feita sem planejamento, ela é feita sem nenhum tipo de auxílio técnico de um engenheiro, de um arquiteto, e isso acaba também favorecendo os problemas resultantes das mudanças climáticas. Porque quando chove, quando tem uma enchente na cidade, vocês podem reparar nos noticiários, quem é que tem mais prejuízo? São as pessoas que moram nos bairros de luxo, nos bairros com maior poder aquisitivo, ou as pessoas que moram nas comunidades, ou em regiões mais afastadas, regiões mais rurais, ali na periferia das grandes cidades. Geralmente são as periferias. Então é por isso que a gente tem essa visão do Milton Santos, então é um conceito muito interessante, que dá muito para usar nesse tema, que é de segregação socioespacial. Que é o Milton Santos, esse geógrafo brasileiro muito respeitado e que fala muito sobre essas questões relacionadas aí aos impactos das mudanças climáticas, a questão da gente ter uma desigualdade social que se reflete na organização das grandes cidades, né? Então, a localização geográfica de um lote, de uma casa, determina o valor dessas pessoas que moram nessas casas e também determina o seu acesso a direitos básicos, como é o caso do direito à moradia. E pensando nas mudanças climáticas, nesses desastres ambientais que podem acontecer no Brasil, a gente tem também esse direito à segurança, o direito à saúde, tudo isso relacionado à segregação socioespacial. Então é interessante pensar nessa ideia do Milton Santos, para a gente poder usar nesse tema, e não só nesse tema, porque se cair algo relacionado a direito à moradia na redação, você pode sim usar essa temática, né, essa teoria do Milton Santos, que é bem interessante. E aí a gente tem também o Estatuto das Cidades, muito bem, né, que é uma lei que estabelece as bases de organização das cidades, pode usar também, muito bom. Pode usar reportagem e artigo como repertório, com certeza. Inclusive, é uma ótima estratégia de repertório, porque aí você vai ter sempre repertórios válidos e que falam sobre fatos atuais para usar na sua redação. Um outro filme também é o Parasita, muito bom. Parasita é um filme incrível que dá para usar na redação. Lá em Parasita tem, né, a personagem diz que a chuva da noite anterior foi muito necessária, mas antes é mostrado o sufoco da família principal, que a casa deles inundou. Totalmente, gente. Isso aí, sim, Parasita, para quem nunca assistiu, se não me engano, tá na Netflix. Para quem nunca assistiu, é um filme ótimo também que a gente pode usar. Então, olha só, vamos anotar aqui, ó, Parasita é o filme, né, que a gente acabou de falar. Tem também o Estatuto das Cidades, porque é ele que prevê a ocupação das cidades. Então, onde que você pode construir, por exemplo, um comércio? Onde você pode construir um imóvel residencial? Qual que é a região mais propícia para isso? E aí, esse Estatuto das Cidades, ele influencia diretamente na qualidade de vida das pessoas e também na qualidade de imóveis que vão ser construídos ali. Porque se no Estatuto fala que você pode construir em cima de um morro que não é seguro, o que está errado? É a lei que está errada. Não é a pessoa que está construindo, porque ela está seguindo a lei, de alguma forma, né? Então, tem essa questão também, e que a gente pode colocar aqui no nosso brainstorm, na nossa chuva de ideias que a gente está fazendo aqui na redação.
Em seguida, depois que a gente faz o brainstorm, a gente marca as expressões-chave da frase tema. Já marquei, né? Mudanças climáticas e direito à moradia. Brasil também porque tem essa localização geográfica, mas como eu já disse para vocês, todos os temas da redação do Enem se referem ao contexto brasileiro. E logo em seguida, a gente vai fazer a lista de sinônimos das expressões-chave. Então, para mudanças climáticas, a gente pode usar alterações no clima, a gente pode falar sobre quais são essas mudanças climáticas que acontecem. Então, por exemplo, fortes chuvas, secas também, né? Calor extremo. É uma outra questão que a gente pode colocar. E também tem as modificações na temperatura. É uma outra possibilidade aí também para a gente colocar na nossa redação. Em relação ao direito à moradia, a gente pode falar sobre essa garantia a casas dignas, né? Garantia a casas dignas ou seguras. Dá para falar sobre também uma garantia habitacional. E dá para falar também sobre propriedade privada. Porque a casa da pessoa é uma propriedade, um imóvel também. Aqui a gente está fazendo essa lista só para a gente ir lembrando o que a gente já sabe sobre esse tema para ir abrindo a cabeça na hora de pensar sobre o tema da redação. Em seguida, depois de fazer a lista de sinônimos, a gente vai fazer perguntas sobre essa frase tema. E aí, para as perguntas, eu tenho aqui um leque de possibilidades. Assim como o Enem 2025, eu não tenho aqui uma palavra que direciona a minha argumentação, como seria desafios, que já caiu, caminhos também, que já caiu, causas, consequências, importância. Aqui, eu vou escolher esse direcionamento. Então, eu posso perguntar quais são as causas das mudanças climáticas relacionadas ao direito à moradia. Então, aqui eu poderia falar, primeiro, sobre essas causas ambientais, pensar aí quais são os motivos pelos quais a gente tem problemas ambientais na sociedade. Eu poderia falar sobre as consequências ou efeitos dessas mudanças ambientais no direito à moradia. Poderia falar dos desafios impostos pelas mudanças climáticas e que afetam o direito à moradia no Brasil. Poderia falar sobre caminhos para combater as mudanças climáticas, ou às vezes não dá para combater, né, porque a questão da natureza é muito incerto, não dá para a gente controlar, mas pelo menos então prevenir os problemas gerados pelas mudanças climáticas e que afetam as moradias no Brasil. Então a gente pode pensar nesses caminhos também. E também na importância de se falar sobre esse tema, a importância de abordar o problema das mudanças climáticas. E aí, pensando na importância, eu lembrei aqui de um outro repertório legal, que é a COP30. Vocês lembram? Aconteceu ontem, ano passado, em novembro do ano passado, tanto que teve até algumas cidades do Pará que tiveram que ter a aplicação da prova do Enem adiada por conta desse evento da ONU. Então, aqui a gente tem também a COP30, que é a Confederação de Mudanças Climáticas da ONU. E aqui é importante a gente falar sobre isso, né? Porque eu acho que exatamente por conta da COP30 é que esse tema é possível de cair no Enem. E aí, pensando em ONU, eu pensei também nas ODSs. Vocês já ouviram falar das ODSs? São os objetivos, na verdade é os ODSs, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma lista de objetivos que a ONU estabeleceu para os países que fazem parte da ONU. E aí a gente tem na ODS 11
o conceito de cidades e comunidades sustentáveis. Então, é uma meta para garantir o acesso à moradia digna, segura e adequada para todas as pessoas dos países que estão aderindo aos ODS. Então, aqui a gente pode falar também da ODS 11. Beleza? Então, é uma outra possibilidade aí que eu lembrei disso na hora que falou de importância, me veio na memória essa ideia do ODS. E aqui, olha só, causas. O que causa mudança climática? A gente tem várias questões ambientais, né? A própria degradação da natureza, o aquecimento global, o efeito estufa, o fato da gente ter uma industrialização muito exacerbada. Então, a gente pode falar dessas causas, mas como é um tema que está muito relacionado ao direito à moradia, são duas expressões-chave muito importantes, que são centrais nessa frase-tema, fica complicado a gente ficar falando só do lado ambiental, porque corre o risco da gente esquecer o direito à moradia e acabar cometendo o erro do tangenciamento ao tema, que faz você perder 480 pontos da nota total na prova de redação. O que é o tangenciamento ao tema? É quando você bate na trave do tema, você fala sobre ele parcialmente. Então, no caso desse tema aqui, você falaria apenas sobre as mudanças climáticas e em nenhum momento do seu texto você mencionaria a sua relação com o direito à moradia no Brasil. E aí você, infelizmente, tangenciaria o tema. Então, se você foca muito nessas causas das mudanças climáticas, pode ser que isso faça com que você tangencie o tema, ou se não tangenciar, porque para não tangenciar, basta citar a frase tema uma vez no seu texto. Você pode também cometer um desvio, que é avaliado na competência 3, que é o foco temático distorcido, que é quando você fala sobre o tema uma vez só e depois não retoma esse tema nos outros parágrafos do texto. Então, vamos supor que você escreva sobre causas, e aí você começa a falar sobre as causas das mudanças climáticas, essa interferência do meio ambiente, a interferência da ação humana no meio ambiente, a falta de consciência ambiental, o efeito estufa, a emissão de gases na atmosfera, o que faz com que a gente tenha essas mudanças climáticas, e se esqueça de falar do direito à moradia nos parágrafos do desenvolvimento. Aí você vai ter esse desvio de foco temático distorcido, que faz você perder 120, às vezes até 160 pontos na competência 3. Então, aqui a gente tem que ser estratégico, como eu já disse para vocês várias vezes, na hora de escolher quais são os argumentos que eu vou escrever na minha redação. Causas aqui não é o ideal, então eu vou até riscar que não vou usar. Consequências, aí sim, porque olha só, se eu tenho um problema climático que está prejudicando a moradia dos cidadãos brasileiros, eu tenho consequências das mudanças climáticas em relação ao direito à moradia no Brasil. Então, consequências é uma boa ideia. Desafios também, porque eu tenho várias situações que são barreiras para resolver o problema do direito à moradia quando há alguma catástrofe, alguma situação ambiental que envolve a mudança climática. Então, aqui eu também posso usar. Caminhos, posso usar também. Eu posso falar de alternativas relacionadas aí à melhoria da moradia no Brasil, para que não haja tantos efeitos negativos quando houver algum tipo de chuva forte, ou uma mudança de temperatura extrema, uma seca e tudo mais. Aqui no Brasil, inclusive, a gente tem muita seca também. Isso também é mudança climática. Então, a gente pode falar sobre isso. Importância entra dentro dos desafios, né? Por que as pessoas não dão importância ao fato de que as mudanças climáticas afetam o direito à moradia no Brasil? Então, vamos ficar aqui com essas 3 opções, que é desafios, consequências e caminhos. Quais seriam essas consequências? Vamos pensar um pouquinho aí nessas consequências das mudanças climáticas. O que vocês acham que a gente poderia colocar de consequências relacionadas a essa questão? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no chat. Ainda não. Se vocês pensarem em alguma consequência, vocês podem colocar aí no chat. Então, a gente tem aqui, eu pensei aqui numa consequência, é a pessoa ficar desabrigada, né? Então, é realmente pessoas em situação de rua, é uma possibilidade. Uma outra consequência, afetar a saúde das pessoas.
Porque com as enchentes podem vir algumas doenças. Então, dá um problema, se por exemplo a leptospirose, a pessoa pode aí contrair alguma doença por conta dessas enchentes. E fora também o risco à vida dessas pessoas, né? Não é só a saúde, mas também vida. Muitas pessoas podem morrer por conta disso. Então, tem essa perda, não só material, mas também uma perda humana, que pode acontecer por conta dessas enchentes. Tem a questão da seca também, se a gente tiver uma forte seca, que já aconteceu inúmeras vezes no nosso país, a gente pode ter também um efeito na produção de agrotóxicos. Então, produção agrícola também é uma outra questão que a gente pode pensar, né? Em relação aos desafios, cabe uma negligência governamental? Super cabe. Então, dá para culpar o governo aqui nesse tema também, tranquilamente. Por quê? Porque a gente tem uma responsabilidade do governo em garantir essa moradia digna, o direito à moradia, previsto na Constituição Federal, previsto no Estatuto das Cidades, para que essas pessoas tenham segurança. E não é só na casa delas, mas também você ter ali uma possibilidade da água escoar na cidade. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente sempre tem enchente numa avenida que se chama Avenida Bernardo Vasconcelos. Por que acontece essa enchente? Porque ao longo dos anos, eles foram tampando vários rios. E esses rios, de alguma forma, eles vão encher quando há uma chuva. Porque tem os bueiros também, né? Aí vai entrando água, até que não tem como mais. A água não tem para onde sair. Para onde ela vai sair? Vai sair para a avenida. Então, sábado agora mesmo, a gente teve um enchente muito grande, teve carro que a pessoa perdeu, teve gente que, inclusive, perdeu a vida. Tem umas 2 semanas para trás que aconteceu uma chuva tão forte que caiu uma árvore na cabeça de um pedestre e ele morreu. Então, a gente tem essa negligência governamental, porque essa questão dessa avenida que eu estou falando para vocês, todo ano ela inunda, todo ano. E o governo já sabe disso. Então, por que ele não está fazendo nada? Por que ele não está tomando providências para resolver esse problema? Né? Há uma outra consequência aí, ansiedade climática que o Vinícius colocou. Né? A ansiedade climática realmente é um grande problema. Vocês sabem o que é isso? É o fato de que as pessoas, diante dessas mudanças climáticas que podem acontecer e que estão sendo noticiadas, a gente tem, as pessoas começam a ficar com muito medo do que pode acontecer. E isso vai criando nelas uma ansiedade generalizada. Tem acontecido muito com crianças. Então, assim, eu já ouvi relatos de professores que trabalham na educação infantil, que quando fala sobre aquecimento global, sobre aumento das temperaturas na Terra, essas crianças, elas começam a passar mal, não dorme, começa a desenvolver ali uma ansiedade muito grande, exatamente porque elas estão com medo do que pode acontecer. Imagina uma pessoa que mora numa encosta, que mora numa comunidade, num lugar que é muito inseguro. Quando começa a chover, com certeza a saúde mental dela é afetada. Então, aqui a gente tem problemas tanto de saúde física quanto de saúde mental. Voltando para os desafios, além da negligência governamental, a gente pode colocar, o que a gente já tinha notado, a desigualdade social. Aqui, olha só. Por quê? Essa desigualdade social, ela faz com que as pessoas não consigam se estabelecer, se instalar em locais com segurança e com infraestrutura para construir um imóvel que seja seguro para elas. Então, é uma outra questão também que a gente pode colocar como desafios. E um outro desafio é o silenciamento da mídia. Por quê? A mídia, ela sempre noticia, claro, né? Sempre quando acontece, esse caso, por exemplo, que eu contei para vocês do pedestre que faleceu, que a árvore caiu na cabeça dele, apareceu em todos os jornais. Aqui da minha cidade, apareceu no G1, na Folha de São Paulo, em vários. Mas a mídia, ela foca muito no fato de que a gente tem problemas acontecendo, situações que são muito graves acontecendo. É uma espetacularização do sofrimento humano que acontece com essas enchentes, esses problemas, né? Tanto que no Rio Grande do Sul, eu não esqueço, no ano que aconteceu a enchente,
Tinha um caso de um cavalo que ele ficou em cima de um pedaço de madeira durante muito tempo, e isso foi noticiado ao vivo na televisão, toda hora aparecia, e era postagem nas redes sociais, eram pessoas reagindo ao cavalo, e esse era o grande foco. A mídia ela tem muito essa tendência de focar naquilo que vai gerar clique, que vai gerar engajamento para as pessoas, e que vai fazer com que elas, com certeza, ganhem dinheiro com isso. Mas ela não foca na raiz do problema, no fato que origina esse problema do direito à moradia relacionado às mudanças climáticas, que é o fato de que a gente tem os governantes que não estão nem aí para isso. Porque é uma obra que realmente vai gastar muito dinheiro, vai precisar de um esforço muito maior, então é um desafio que vocês podem colocar também. E em relação aos caminhos, a gente pode colocar tudo o contrário do desafio que deveria ser feito. Então, mais políticas públicas para que a gente haja, né, mudanças nessa situação, nessa infraestrutura das cidades. A gente precisa também de mais assistência à moradia. Então, você ter aí, por exemplo, um programa do governo que dá uma moradia mais digna para as pessoas que não têm condições. Não estou falando Minha Casa Minha Vida, não, porque realmente é um programa do governo que ajuda as pessoas a terem um imóvel próprio? Sim. Só que hoje, Minha Casa Minha Vida, ele não é mais para as pessoas que ganham um salário mínimo, é para pessoas que ganham 3, 4 mil reais. Aumentou muito a faixa do valor do Minha Casa Minha Vida. Então, aqui a gente precisa mesmo relacionar essa ideia aí de ter uma assistência à moradia. No caso do silenciamento midiático, a gente poderia colocar também uma mudança de foco na abordagem da mídia. Então, ao invés da mídia falar sobre o sofrimento humano, tem que falar? Tem. Mas deveria focar também nos culpados, em quem que realmente deveria estar fazendo algo para resolver o problema dessas pessoas que estão aí sendo violadas por conta dessas mudanças climáticas. Depois que a gente fez tudo isso e respondeu as perguntas, a gente já tem uma noção melhor do que escrever. E dá até para escolher o que a gente vai colocar no planejamento do nosso texto. Então, a gente tem, por exemplo, né, falando aqui, vamos supor que eu queira usar, para começar o meu texto, as enchentes do Rio Grande do Sul. Vou usar na minha contextualização. Eu quero, então, falar o meu primeiro, vou falar só de desafios. Escolhi aqui, vou falar de desafios. E aí eu vou escolher como desafios a desigualdade social, que é ótimo para falar nesses temas relacionados a direitos básicos dos cidadãos brasileiros, e vou falar também sobre a negligência governamental, que é um clássico da redação do Enem. Para a desigualdade social, eu vou usar o filme Parasita. Então, eu vou anotar aqui, ó, o Parasita vai ser do meu A1. E para a negligência governamental, eu vou usar a Constituição Federal, que vai ser o meu A2. Ou então eu posso usar também a segregação socioespacial, né, do Milton Santos. Acho que vai ficar até mais chique. Vou usar a segregação socioespacial, que eu acho que vai ficar melhor. Vou colocar o A2. Mas poderia ser Constituição, eu poderia usar também a ODS 11, poderia usar o 3%, que fala também sobre essa ação do governo no direito à moradia das pessoas. Então, tenho aqui o meu planejamento, deu para escrever muita coisa, pensar em muita coisa relacionada aqui ao tema da redação. É importante também, além de fazer esse planejamento, ler os textos de apoio. Porque nos textos de apoio, eu tenho aqui uma informação que vai fazer com que eu mude o meu repertório. Eu até mudei agora, né? Falei que eu não ia usar a Constituição mais, porque no texto 1 tem lá a Constituição Federal, olha só. A moradia digna é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal de 88. Mas se é um direito, por que tantas pessoas ainda não têm acesso a ela? Dados de 2022 da Fundação João Pinheiro apontam que o déficit habitacional no país chegou a 6.215.313 domicílios. Déficit habitacional, exatamente. O termo refere-se às famílias que não possuem moradia ou que vivem em condições precárias. Então, olha só, aqui eu tenho a Constituição Federal, então já sei que se eu usar, não é que não pode usar, eu posso usar dados dos textos de apoio. Só que esses dados, eles vão ser considerados
carta branca na minha redação, não vai valer ponto. Eu não vou ganhar nem perder ponto se eu usar com as minhas próprias palavras. O que eu não posso fazer é copiar exatamente do jeitinho que está aqui, porque isso é plágio e leva a nota 0 na redação do Enem. Então, aqui eu tenho a Constituição Federal de 88, né, falando desse direito aí de moradia. Então, não quero usar mais esse repertório. E aí depois tem esse dado aqui da Fundação João Pinheiro falando que são 6.215.313 domicílios no Brasil. É um número muito grande, né, muito alarmante. E aqui fala sobre o conceito de déficit habitacional. E aí, quando pensa em déficit habitacional, a primeira ideia, pelo menos que me vem à mente, é a pessoa que não tem moradia. São aquelas pessoas em situação de rua. Mas, na verdade, tem as pessoas que não possuem moradia, mas também condições precárias de habitação, que é o que nos interessa aqui para esse tema. Isso porque moradia digna vai muito além de ter um teto. Significa viver em um espaço com infraestrutura adequada, boa iluminação e ventilação, com acesso à água potável, tratamento de esgoto, energia elétrica, transporte público, educação, entre outros serviços essenciais. Então, esse texto 1, ele está introduzindo para a gente o conceito de direito à moradia. É de praxe, em todas as provas do Enem, a gente tem um texto que vai explicar um conceito que está na frase tema, que talvez gere dúvida entre os candidatos. E aí depois ele continua, e o déficit é um perfil definido. Ainda baseado no estudo, as mulheres representam 62,6% do total de pessoas afetadas. Então a gente tem também essa questão da mulher, né, ser o grupo mais afetado. E aí a gente pode falar que a mulher também, principalmente se a mulher ela mora sozinha, pode ser que ela seja mais afetada também em enchentes, na seca, porque ela não vai ter ali a companhia de uma outra pessoa para ajudá-la. Né, as mães solo, a gente pode falar também dessa formação da família. E aí a gente tem também a população negra, com exceção da região sul, é predominante na maior parte dos componentes do déficit habitacional. E aqui, na hora que eu leio população negra, eu lembro de um outro conceito relacionado a esse tema, que é o de racismo ambiental. Vocês já ouviram falar? É um conceito muito interessante que fala sobre o fato de que as populações mais vulneráveis da sociedade, pensando aí na população brasileira, os negros, eles também correspondem à parte mais pobre, com menor poder aquisitivo na sociedade. Logo, essas pessoas ocupam locais que são menos privilegiados, locais mais inseguros, consequentemente. E isso é considerado um racismo ambiental porque essas pessoas que são negras e que moram nesses locais mais inseguros, com menos infraestrutura, elas também sofrem mais com os desastres ambientais. Então, esse é o conceito. A pessoa que criou esse conceito é o Benjamin Franklin Jr., o nome dele, Benjamin Franklin Jr. Ele é americano, criou esse conceito em 1980, só que dá para associar à realidade brasileira. Inclusive, porque durante as enchentes no Rio Grande do Sul, nós tivemos um caso claro de racismo ambiental. Lá em Pelotas, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, tem uma comunidade quilombola, um rio, e do outro lado do rio tem um condomínio de casas muito luxuosas, de pessoas milionárias. Quando começaram as enchentes e houve a notícia de que poderia também ter enchente na cidade de Pelotas, os moradores desse condomínio de alto luxo contrataram uma empresa de engenharia para fazer uma obra ali no rio, para tirar a água que poderia cair ali, que poderia inundar esse condomínio e passar para o outro lado da margem, para outra margem que era onde estava a comunidade quilombola. É um caso clássico de racismo ambiental, porque a comunidade quilombola não ia ter dinheiro para fazer essa infraestrutura, essa obra, mas o pessoal do condomínio de luxo tinha dinheiro. Eles começaram a obra, mas a prefeitura embargou, porque esse tipo de obra em Rio tem que ser feito pelos órgãos públicos, não pode ser feito pelas pessoas privadas, pelas empresas e pelos particulares. Então, aqui a gente tem esse conceito de racismo ambiental que é bem interessante, e esse caso que aconteceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, eu mando para vocês lá no grupo esse link da reportagem que eu li e que vocês podem usar também na redação. O texto 2 fala o seguinte:
Para quem não tem paredes, a enchente não inunda, ela arrasta e mata. Olha aí o risco à vida. Além disso, os extremos de temperatura, calor e frio intensos continuam a ser letais em todos os centros urbanos. E as moradias em áreas de risco são as primeiras a serem varridas por enchentes e deslizamentos, enquanto a escassez hídrica prolifera doenças. Então, aqui a gente tem a questão das doenças, a questão da morte também. Em um cenário onde a crise climática aprofunda as desigualdades, olha aí a desigualdade social, a moradia decente, segura é o primeiro e mais importante instrumento de adaptação. Então, aqui, se eu não tivesse pensado em desigualdades sociais lá no meu primeiro momento, no meu método FESP, eu poderia usar, poderia ter visto também no texto 2, que é essa leitura ativa que a gente está fazendo. E aqui a gente tem também um infográfico que fala o seguinte: se você mora em área rural, pequenas ilhas ou cidades costeiras e grandes cidades, a mudança climática ameaça a sua saúde. Então, as secas, inundações e ondas de calor aumentarão. Doenças transmitidas por vetores, como malária e dengue, ocorrerão mais por causa do aumento da umidade e do calor. Isso é muito real. A gente tem tido grandes crises de dengue aí, grandes... a gente pode chamar de endemias, né? Porque o Brasil ele é um país endêmico para dengue, ou seja, é um país em que há muitos casos de dengue. A gente poderia chamar, então, colocar aqui essas ideias de dengue e malária também. Tem a febre amarela também. As necessidades básicas mais afetadas serão alimentos. Ele fala que a fome e a escassez de alimentos aumentarão com a seca. Então, olha só uma consequência que a gente pode usar. O ar, o aumento da poluição e as mudanças do clima que afetam as estações do ano ocasionarão mais casos de alergia e asma. Olha só que interessante. E a água também. Águas mais quentes e inundações aumentarão o risco de doenças transmitidas pela água potável e as de rio, lago, mar, etc. Então, é uma outra questão também que a gente pode usar de consequências, caso você queira escrever sobre isso. E aí, no finalzinho, tem aqui, entre 2030 e 2050, a mudança climática pode causar um aumento de 250 mil mortes por ano, ocasionadas pela malária, desnutrição, diarreia e o estresse causado pelo calor. Olha aí a ansiedade climática que o Vinícius falou, ó, o estresse causado pelo calor. Então, esse infográfico aí do texto 3 está trazendo para a gente todas essas ideias que a gente até já pensou. Será que o pior já passou? E aí o pessoal tá ali em cima de um telhado, né, uma família, um pai, a mãe e um filho em cima do telhado, e vários carros ali andando, navegando ali no rio, na enchente, tem uma televisão também, isso aqui que eu não sei o que é, mas enfim, mostrando que os móveis, né, a pessoa perdeu tudo, perdeu os móveis, perdeu o carro, e aí tá chegando no início do ano, IPTU, IPVA, material escolar, contas do mês, o que mostra para a gente esse impacto financeiro também, né? O impacto financeiro, a desigualdade social relacionada aí às mudanças climáticas e o direito à moradia no Brasil. Então, são várias possibilidades para a gente usar nessa redação. E que a gente também já tinha pensado sobre isso antes, né? E aí, para o planejamento da redação, fica fácil de escrever, porque olha só, na introdução, eu vou falar do problema que aconteceu no Rio Grande do Sul, das enchentes, e aí eu não tá nos textos de apoio, né? Poderia estar, mas não tá. Então, na minha introdução, que é o meu primeiro parágrafo, eu vou usar RS, que são as enchentes do Rio Grande do Sul, como um exemplo de problema de moradia. Depois, eu coloco a frase tema, que eu já tenho na prova, não precisa anotar no meu planejamento. E 3, eu volto lá no meu brainstorm e vejo que eu tenho aqui, ó, o meu A1 é a desigualdade social e o meu A2 é a negligência governamental. Então, eu vou anotar aqui também. Desigualdade social e negligência governamental. Vou colocar até em outra cor aqui. Desigualdade social é o meu A1. E a negligência governamental é o meu A2. É o A2, beleza. E lá no meu planejamento, eu vou me lembrar também de colocar
esse detalhe sobre as enchentes, mostrando que esse repertório que eu vou usar, desse fato atual das enchentes do Rio Grande do Sul, exemplifica o tema da minha redação. É um caso clássico de problema de direito à moradia ocasionado pelas mudanças climáticas. E aí, para começar o meu planejamento, eu começo aqui no desenvolvimento 2, no meu D1, eu começo com o tópico frasal, trazendo a desigualdade social como desafio para o direito à moradia em momentos de mudanças climáticas. Depois, eu vou apresentar o meu repertório, e aí eu escolhi o repertório lá no meu momento de brainstorming, o conceito de segregação socioespacial do Milton Santos. Lembrando que ele é um conceito que vai explicar como a desigualdade social é um desafio para melhorar o direito à moradia dos cidadãos brasileiros quando há algum tipo de desastre climático. Então, na segregação socioespacial, eu tenho que lembrar que há uma relação de justificativa, porque ele explica esse problema. Depois eu vou explicar por que a desigualdade social é um desafio. E por que é um desafio? Porque a desigualdade social provoca uma ocupação irregular das grandes cidades e faz com que aquelas pessoas que têm o menor poder aquisitivo, que são consideradas pessoas de classes mais baixas, classes inferiores na sociedade, não conseguirão, vão se instalar nesses locais mais precários, nesses locais mais inseguros. E quando houver algum tipo de alteração climática, como enchentes ou grandes ondas de calor, elas serão prejudicadas. Elas vão ser mais prejudicadas do que os outros grupos da sociedade. Então, é isso que eu tenho que escrever aqui no meu planejamento. Então, na hora eu vou colocar, olha, a desigualdade social, então, essa disparidade de classes. Olha o sinônimo para desigualdade social. A disparidade de classe provoca uma ocupação irregular nas grandes cidades, de modo que os grupos menos favorecidos se instalam em regiões mais inseguras e com menos infraestrutura. E aqui eu já passo para a minha exemplificação, que me ajuda a explicar o meu argumento. E qual a exemplificação? O que seria essa região mais insegura e com menos infraestrutura? Eu tenho aqui as encostas e morros. E aí eu ponho esse exemplo lá para ficar mais claro para o meu corretor e ele enxergar o que eu estou querendo dizer. E para finalizar, eu vou finalizar com um efeito. Então, essas pessoas, elas vão ter mais consequências e mais prejuízos por conta das mudanças climáticas. Derivados das mudanças climáticas. Percebam que, quando eu estou fazendo esse planejamento, eu já vou prevendo o que eu vou escrever na minha redação. Claro que isso aqui não é algo fixo, não. Na hora que eu for passar para o papel, na hora que eu for fazer o rascunho, que é a primeira versão do meu texto, eu preciso
ir ajustando. Às vezes tem uma repetição de palavra, às vezes tem uma palavra que não está muito legal ali no contexto do que eu escrevi, e aí eu vou fazendo esses ajustes. Mas aqui, a ideia é eu já enxergar se está fazendo sentido o que eu estou dizendo. E também, pensando nessa frase tema, que tem dois focos grandes, né, que é mudanças climáticas e direito à moradia, eu preciso verificar se esses dois focos da frase tema estão sendo contemplados aqui nesse parágrafo de desenvolvimento. Então, o primeiro foco é a questão da moradia, e aí eu estou falando sobre a segregação socioespacial, eu estou falando sobre essa ocupação irregular das grandes cidades, direito à moradia. E na hora de falar dos efeitos, eu estou falando sobre esses prejuízos derivados das mudanças climáticas. E aqui, para ficar melhor ainda, eu vou falar quais são esses prejuízos. Então, eu falo que são as perdas materiais e humanas. Que aí vai ficar ainda mais claro para o meu corretor o que eu estou querendo dizer. E aí não corre o risco dele pensar assim, nossa, está faltando aí uma informação, tem alguma lacuna nessa redação. O próximo parágrafo que eu vou planejar é o do desenvolvimento 2, em que eu vou defender o argumento da negligência governamental, vou ocupar o governo aqui na minha redação, começando então com o tópico frasal, negligência governamental, que é um desafio. Depois eu vou apresentar o meu repertório, que é o filme Parasita. Então, 2, no filme Parasita. Ah, mentira, era o contrário, né, que eu tinha planejado. Lá no... Olha só como que é bom voltar na organização do texto. Eu tinha falado que eu ia colocar a segregação socioespacial no argumento 2 e o parasita no argumento 1. Então, vamos voltar aqui. Inclusive, esses dois repertórios valem, né, para os dois argumentos. Então, aqui deixa eu mudar. Lá na redação, você, na hora do planejamento no Enem, não vai dar para pagar, né? Então, você vai ter que colocar, você vai ter que riscar de alguma forma. Então, aqui vai ser o parasita. O parasita é um exemplo de desigualdade relacionada a mudanças climáticas. Um exemplo do meu argumento. E lá embaixo, então, na negligência governamental, no argumento 2, eu coloco, então, a segregação socioespacial do Milton Santos. Por quê? Porque essa segregação que o Milton Santos fala é uma responsabilidade também do governo. É ele que deve promover uma organização melhor do espaço urbano para que a gente tenha moradias mais dignas, né? Moradias que realmente vão ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Então, aqui a gente tem a segregação socioespacial do Milton Santos como a fundamentação. Em seguida, eu vou explicar lá no meu aprofundamento argumentativo. Então, eu vou falar que o governo é o responsável por organizar o espaço urbano a fim de promover melhor qualidade de vida à população. Mas não o faz. E aí, quando eu for falar o que o governo não está fazendo, o que ele está deixando de fazer, eu vou usar os exemplos. Exemplos do que o governo não está fazendo, exemplos da negligência governamental. Eu vou colocar que ele não está fazendo obras de infraestrutura e reorganização das cidades.
que aí já dialoga também com a teoria do Milton Santos. E para finalizar, eu vou apresentar o meu fechamento, também vou colocar um efeito, né? Então, novos casos de perda de moradias, móveis, carros e vidas vão acontecer nas cidades brasileiras devido às mudanças climáticas. E para finalizar, vamos de parágrafo de conclusão. E aí que é o nosso quarto parágrafo do texto. Começo com conectivo conclusivo, não posso esquecer, né? Então, eu vou colocar o meu clássico, portanto. Depois, eu retomo a tese, meu argumento 1 e meu argumento 2, ou o tema da redação também, para dar aquele caráter de ciclo do texto dissertativo argumentativo, que eu já falei para vocês nas outras lives. Depois, eu vou começar falando sobre o meu argumento 1, para resolver a minha proposta de intervenção do argumento 1, o meu agente aqui, já que é desigualdade social, o meu agente pode ser o governo, né? É ele que vai tentar encontrar aí alguma solução. Então, governo federal, vou colocar como detalhamento a função do governo federal, que é o responsável pela dignidade dos brasileiros. Depois, a minha ação vai ser melhorar a habitação das pessoas menos favorecidas da sociedade. E aí, eu vou aproveitar que o meu outro é negligência governamental, eu consigo colocar o mesmo agente para duas propostas. Então, melhorar a habitação das pessoas menos favorecidas e promover obras, ou então promover a melhoria, ou pode ser obras também, obras de infraestrutura para conter os efeitos das alterações do clima. E aí eu tenho uma proposta só para resolver os dois problemas da minha redação. Eu não preciso fazer duas completas. Eu tenho que apresentar uma proposta só completa, só que eu tenho que resolver os dois problemas do texto. Aqui, nesse caso, eu já resolvo, então, os dois na mesma proposta, com duas ações diferentes. O meu meio vai ser igual para os dois, que é políticas públicas. Quem já viu as aulas sobre proposta de intervenção já viu que eu sempre uso políticas públicas também como exemplo, é uma possibilidade de meio muito boa para colocar. E a finalidade, para finalizar aqui o meu parágrafo de conclusão e a minha proposta de intervenção, é efetivar o direito à moradia no Brasil e reduzir as consequências das mudanças climáticas.
Claro que aqui eu estou repetindo algumas palavras, então na hora de escrever eu vou ajustar isso. Para ficar mais chique ainda, esse parágrafo de conclusão, eu vou retomar a minha contextualização que eu usei as enchentes do Rio Grande do Sul. Por quê? Para dar ainda mais essa ideia de ciclo completo, finalizado na minha redação. E aí eu uso, então, o meu repertório aqui, que é o Rio Grande do Sul. Assim, casos como o do Rio Grande do Sul, ou RS, né, para colocar, ficar mais fácil aqui no meu planejamento, o do RS, não serão mais realidade no Brasil. Fiz meu planejamento. Eu vou voltar nesse planejamento se eu precisar verificar se tem alguma coisa aqui que eu preciso melhorar. E aí, eu já vou fazendo isso escrevendo a minha primeira versão do texto. Então, eu vou começar ali, na minha primeira versão, já na minha página de redação aqui, começando a falar sobre as enchentes do Rio Grande do Sul. Então, eu vou colocar aqui. Em 2024, o Brasil, não o Brasil, né, mas eu vou colocar assim, em 2024, ocorreram grandes enchentes no Rio Grande do Sul, provocando consequências nefastas à população do estado. Comecei com a minha contextualização só falando o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Em seguida, eu preciso relacionar isso que eu escrevi aqui ao tema da redação. E o tema é as mudanças climáticas e o direito à moradia no Brasil. Então, eu vou começar assim, ó, nesse sentido. Casos como esse são frequentes no Brasil e despertam a discussão sobre os impactos das mudanças climáticas ao direito à moradia. Ponto. E aí eu já falei da frase tema. Qual que é a conexão aqui? No Rio Grande do Sul, a gente teve vários casos de enchentes, então grandes enchentes no Rio Grande do Sul, que provocaram consequências nefastas à população do estado. Essas enchentes, elas estão conectadas às mudanças climáticas. E aí depois eu ainda falo sobre essa questão das consequências. E aí eu falei sobre despertar essa discussão sobre os impactos das mudanças climáticas. Dito isso, ou seja, de acordo com o que eu acabei de falar, faz-se necessário. Ai, professora, precisa escrever assim, colocando a preposição, o pronome depois do verbo? Não precisa necessariamente. Isso aqui é só um jeito mais formal para você escrever a sua redação. Você pode só escrever assim: é necessário. Só que aqui eu quis ser chique e coloquei faz-se necessário discutir, na verdade, discutir não, combater os desafios
para resolver esse problema. São eles: a desigualdade social e a negligência governamental. Então, aqui, olha só, eu escrevi o meu parágrafo de introdução com 6 linhas. Esse é um tamanho ótimo. Entre 5 a 7 linhas é o ideal para a introdução. Não demorem mais do que isso, não gastem mais linhas do que isso, porque se você gastar mais linhas, vai faltar espaço para escrever o restante do seu texto. Então, o ideal é escrever basicamente isso. E aqui a gente tem todas as partes que a gente aprendeu nas nossas aulas sobre sobre introdução, para quem já assistiu essas aulas aí do curso. Então, começando com a contextualização, com o meu repertório, né? Então, eu tenho aqui a contextualização, a ligação do repertório com o tema da redação, que é a minha frase tema. Então, tá aqui, né, nesse sentido. E, em seguida, eu tenho a minha tese, que é na hora que eu falo que é necessário combater os desafios para resolver esse problema, ou seja, é o direcionamento argumentativo que eu escolhi para a minha redação, meu posicionamento sobre isso é que existe esse problema e precisamos discutir os desafios relacionados a esse problema para resolvê-lo. E aí eu trouxe também os meus argumentos, a antecipação argumentativa, que é aquela técnica da tese dupla que eu falei para vocês. Desigualdade social e, em seguida, a negligência governamental. E aí eu vou marcar também a negligência governamental aqui. Opa! Negligência, e errei a cor. Negligência governamental. Agora vai. Negligência governamental. Aqui, ó, texto colorido. Adoro. Então, aqui a gente tem a contextualização no início, frase e tema, trazendo a relação da contextualização com a frase e tema. Muito importante fazer isso para o seu repertório ficar pertinente ao tema e produtivo. E também trouxe a tese, que é os desafios, e a antecipação argumentativa, a tese dupla, que é argumento 1, desigualdade social, e argumento 2, negligência governamental. Depois, eu vou falar sobre o meu desenvolvimento 1, que eu vou voltar lá no meu planejamento, e eu tenho lá a desigualdade social como um desafio, e usei o filme Parasita como exemplo de desigualdade. Então, eu vou escrever lá na minha redação. Vou pegar aqui a minha canetinha preta, e vou escrever, ó. Opa. Gente, abri um negócio que eu não sei. Ah, tá. Achei. Sai, gente. Que isso? Gente, olha eu com as tecnologias, né? O negócio simplesmente saiu do lugar. E não volta mais. Uai, gente. Como assim? Ah, agora foi, pronto. Eu e as tecnologias aqui, gente, tem hora que eu apanho delas. Então, vamos lá. Agora sim, desenvolvimento 1. E aí eu coloco lá no meu desenvolvimento 1, começando com... Nesse contexto, que contexto? O contexto que eu acabei de apresentar aqui na minha introdução. Então, nesse contexto, a disparidade de classes, olha que bonitinho esse sinônimo de desigualdade social. Por que eu quis usar um sinônimo? Porque, como desigualdade social está muito perto aqui desse parágrafo de desenvolvimento, eu vou evitar repetir muito perto, para que eu não perca pontos na competência 4, e também para não confundir a cabeça do corretor. A disparidade de classes é um entrave, sinônimo de desafio, é um entrave ao problema. Ah, o problema ali está perto, né? Então, é um entrave
a problemática. Não vou repetir a frase tema aqui, porque eu preciso dar uma folga para o meu corretor de leitura dessa frase tema, para não repetir também. Então, a problemática. O filme Parasita retrata a realidade de uma família pobre na Coreia que vive em uma casa extremamente precária. Em uma das cenas, ocorre uma inundação e, por consequência, a perda dos móveis. Eu acho que é isso que acontece no filme, viu? Que eu me lembro. Tem muitos anos que eu assisti Parasita, mas eu lembro que realmente na enchente eles perderam ali alguns bens materiais. Falei só sobre isso, sobre o filme. Olha só, 3 linhas, 2 linhas e meia, no máximo. Eu não posso falar mais do que isso, porque eu vou gastar muito tempo falando do filme e não vou falar da realidade brasileira. Agora que eu falei do filme, eu tenho que trazer para a nossa realidade aqui do nosso país em relação à moradia não digna. E aí eu vou usar uma expressão que é ótima para fazer essa comparação, esse exemplo do que acontece na ficção e o que acontece na realidade, que é semelhantemente, ou de forma semelhante também eu poderia usar, semelhantemente à ficção, nas cidades brasileiras, muitos cidadãos sofrem com os efeitos das fortes chuvas, visto que vivem em moradias precárias, sem infraestrutura, em regiões com pouca qualidade e segurança. Essa situação revela uma desigualdade. Aí eu já posso escrever desigualdade de novo. De direitos no país em que bairros mais favorecidos, eu ia colocar mais ricos, mas eu coloco assim, bairros mais favorecidos têm menos impacto ou são menos impactados, menos impactados do que
os bairros, ou do que os mais pobres. Os mais pobres. Sei que eu repeti pobres outras vezes ali, né, que eu lembrei da família pobre lá na Coreia. Então, aqui eu tenho a minha explicação sobre essa questão da desigualdade social. E aí, nesse momento, vou voltar lá no meu planejamento, eu falei sobre essa questão de que a disparidade, ela provoca uma ocupação irregular das grandes cidades, de modo que os grupos menos favorecidos instalam relações em regiões mais inseguras e com menos infraestrutura. Então, aqui eu tenho a minha explicação. Opa. E o efeito que eu ia colocar lá no final, né? Que eu tinha planejado lá também. Qual que era o efeito que eu tinha planejado? Mais prejuízos derivados de mudanças climáticas, como perdas materiais e humanas. E tem que colocar o exemplo também, que são regiões em encostas e morros. Então, essas regiões, né, revelam uma desigualdade de direitos em que bairros mais favorecidos são menos impactados do que os mais pobres, porque estes, que são os mais pobres, porquês não, né? Porque estes se localizam em encostas e morros. Logo, as mudanças climáticas provocam perdas materiais e humanas a esses grupos. Aqui, então, eu fiz meu desenvolvimento. O desenvolvimento, ele é sempre maior do que a introdução ou do que a conclusão. Olha só, o meu desenvolvimento aqui, ó, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. Então, é um desenvolvimento maior mesmo. Ainda está sobrando uma quantidade de linhas aqui para eu escrever. Se eu escrever 10 linhas no próximo desenvolvimento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ainda sobra 4 linhas para conclusão, que é suficiente. Na hora de passar a limpo, eu posso diminuir algumas palavras, posso tirar, porque isso aqui é o rascunho da redação. Então, aqui, ó, eu comecei com nesse contexto, a disparidade de classe é um entrave à problemática. E aí, marco aqui para vocês a disparidade de classe como o meu argumento 1. Em seguida, eu apresentei o meu repertório, que é o filme Parasita, que retrata a realidade de uma família pobre na Coreia, que vive em uma casa extremamente precária. Em uma das cenas ocorre uma inundação e, por consequência, a perda dos móveis. Beleza, falei do filme. Depois eu tenho que relacionar o filme ao tema da redação, a realidade brasileira, e também ao meu argumento. Então, vou falar que na ficção, semelhante à ficção, nas cidades brasileiras, muitos cidadãos sofrem com os efeitos das fortes chuvas, visto que vivem em moradias precárias, sem infraestrutura e em regiões com pouca qualidade e segurança. E aí, essa situação revela desigualdade de direitos. Então, eu volto aqui para o meu argumento. Por que que revela desigualdade de direitos? Porque os bairros mais favorecidos, eles são menos impactados que os mais pobres, porque esses mais pobres se localizam em encostas e morros, que é o meu exemplo, que eu usei aqui para deixar mais clara a minha explicação. Opa. Vejam que eu segui exatamente aquele passo a passo, aquela microestrutura do desenvolvimento que eu ensinei para vocês. Então, eu começo com o tópico frasal, trazendo o meu argumento, apresento a fundamentação com o meu repertório, explico por que o tópico frasal justifica a minha tese, que nesse caso era de desafios para combater os impactos das mudanças climáticas ao direito à moradia no Brasil. Apresento um exemplo para deixar mais claro e evitar lacunas argumentativas, espaços em branco, dúvidas do corretor, e fecho com um fechamento que aqui eu escolhi trazer o efeito desse problema, certo?
Queria saber se vocês têm dúvidas sobre essa redação. Eu vi aqui algumas, olha só. O Davi perguntou se pode falar sobre arborização urbana. Pode sim, Davi. A gente tem os bairros mais ricos da sociedade são mais arborizados do que os bairros mais pobres. Pode reparar aí, eu acho que você mora em Belo Horizonte também, pode reparar aqui em Belo Horizonte, os bairros que têm mais dinheiro são bairros que têm mais áreas verdes. E isso é, às vezes, até uma causa da mudança climática, né? Porque quanto mais a gente tem árvore, a gente tem um clima mais ameno, mais fresco. Então, você pode falar sobre isso, sim. A Maria Elisa falou que, nesse caso, pode julgar direto a informação logo no começo, por exemplo, a negligência governamental, ou é preciso que dê uma enrolada? Você fala no desenvolvimento, Maria Elisa? Pode. Você pode falar assim, a negligência governamental é um problema é um problema, ponto. Pode falar isso no desenvolvimento. É importante colocar o conectivo. Então, no desenvolvimento 1, você usa nesse contexto, sob esse viés, sob essa perspectiva, que já relaciona a introdução do seu texto. E no desenvolvimento 2, se você estiver falando de 2 desafios, coloca além disso, ademais, outro sim, que são conectivos que dá essa liga, que vai dar essa adição aos 2 argumentos da sua redação. Mas aí depois, o conectivo, você apresenta o tópico frasal sem problema nenhum. Certo? Alguma outra dúvida? Acho que não, né? Todo mundo ficou calado. Bom, na próxima semana não, né? Daqui 2 semanas, que é a nossa próxima aula ao vivo, eu vou passar antes para vocês o tema da redação, para vocês já virem para a aula com ele lido. E aí a gente não vai fazer a parte de leitura dos textos de apoio. A gente vai fazer direto o método FESP e depois o planejamento e depois escrever para a gente conseguir avançar nessa escrita do texto e ir para o desenvolvimento 2 e a conclusão, certo? Então, muito obrigada pela presença de todos, de todas. A gente se encontra daqui 2 semanas. Bom feriado para vocês também, né? Que semana que vem tem feriado. E qualquer dúvida é só me mandar lá no WhatsApp que eu vou responder para vocês. Tchauzinho.